Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que nós nesta manhã possamos estar neste momento com palavra para o dia. Hoje são 17 de abril de 2020 e quero deixar para você aquilo que Deus falou comigo, que Deus tem colocado sobre a minha vida durante esses dias. Quero compartilhar com você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero louvar e glorificar o Senhor. E nesta manhã, Pai, pedir a direção do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa, Pai amado, sobre a Tua igreja, sobre a minha rua, sobre o meu bairro, sobre a minha cidade, Deus eterno, sobre o meu estado, sobre o Brasil. E o Teu nome, Pai amado, esteja, Deus eterno, conosco, Pai, nos dando sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos uma palavra que está em Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Jó 19, 25. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, receba no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. E nessa palavra, irmãos, eu quero estar compartilhando com cada um de vocês nesse dia, uma palavra para o dia 17 de abril de 2020. Como nós entendemos, esse texto, que nós acabamos de ler, porque eu sei que o meu Redentor vive, é fácil nós falarmos apenas o texto. Mas o que eu quero trazer nessa manhã para a sua vida, para a minha vida, é exatamente isso. Aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem trazido sobre nós. Esse momento é importante. Saber que o meu Redentor vive, esse momento é muito importante. Mas quando nós entendemos o momento em que ele estava vivendo, até chegar nesse momento, nós vamos ver a glória do Senhor. Até chegar nesse momento, nós vamos entender a glória do Senhor, porque antes tem uma história, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, em nome de Jesus, o mais rápido, o quanto for possível. A partir do versículo 13 do capítulo 19, diz assim: Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Quando nós entendemos isso, irmãos, esse momento que ele está vivendo aqui, descrito aqui no capítulo 19, mas principalmente do versículo 13 até o versículo 18, quando eles estavam ali, todos aqueles que estavam ali, versículo 19 diz: todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Essa era a situação que ele estava vivendo. Essa era a situação que ele estava ali diante do Senhor. E ele começa então, nesse momento de estar ali, esse momento tão terrível na sua vida, e nós precisamos entender isso. De 13 ao versículo 20 do capítulo 19 de Jó, tem algo muito difícil da gente viver, e a gente não quer passar por isso. Ele estava num momento terrível, Jó estava vivendo nesse momento terrível, ali, em isolamento pessoal e distanciamento social. Ele estava numa situação muito delicada, porque as pessoas tinham se afastado dele. Não foi ele que se afastou de ninguém. Pelo contrário, ele estava precisando de auxílio e as pessoas se afastaram dele. As pessoas se foram dele. E quando nós começamos a entender, ele nos fala sobre esse momento terrível que ele estava vivendo, de isolamento pessoal, ele estava isolado pessoalmente, e ele estava em distanciamento social. Quando nós entendemos a dor, o sofrimento, a agonia da alma, que ele estava vivendo aqui. Mas
como um que estava se afogando e volta à superfície para buscar o fôlego, assim Jó traz ao seu espírito esse pensamento. Ele estava ali envolto como aquela pessoa que está se afogando e ela começa a lutar para chegar, né, para subir e respirar de novo, tomar um fôlego. E nesse tomar um fôlego, Jó, ele sobe, ele consegue sair daquela situação, ele consegue sair daquela circunstância em que ele estava vivendo ali, ele consegue ir além daquilo, ele consegue passar daquilo, né, daquela situação, ele consegue tirar os olhos daquela situação e ele começa a tomar um fôlego, ele começa a subir para a superfície e ele está ali se afogando em meio àquela situação, àquela circunstância, e muitas vezes é isso que abate a nossa alma, nós estamos completamente envolvidos na circunstância em que nós vivemos, que estamos ali passando, naquele momento que estamos vivendo. Há tempo para todas as coisas, diz a Bíblia, e nesse momento ele estava passando por essa circunstância, por essa situação, e o que nós entendemos aqui, irmãos, é exatamente isso. Ele estava nesse distanciamento social, nesse isolamento pessoal que ele estava ali, jogado de lado ali no monturo. E ele começa então a se afogar no meio dessas tristezas todas. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Né? Olha, ele fala, chamou o criado não veio. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram. Ele fala da sua esposa, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Então ele estava ali sozinho. Naquele momento ele estava sozinho, em isolamento pessoal. Ele estava jogado ali no monturo. E ele começa então a se afogar no meio das suas mágoas, no meio das suas angústias. Ele começa a se afogar no meio dos seus problemas. E ali nesse afogamento, né, social, naquele afogamento que ele estava ali, pessoal e espiritual, naquele momento ele começa a lutar para submergir. Olha, ele está submergindo, ele está afundando, e ele começa a lutar para subir de novo à superfície. E nesse subir à superfície, irmãos, é o que nós precisamos quando nós conseguimos tirar os olhos da situação em que nós estamos vivendo e colocar os olhos no Senhor. É quando eu e você conseguimos olhar para o Senhor, é quando nós conseguimos perceber a presença dele sobre as nossas vidas. Jó estava nesse momento aqui, do 13 ao 20, você vê esse isolamento, né, que ele estava ali pessoal, esse distanciamento social, jogado ali naquele monturo, no meio do lixo ali, como um reles lixo que ele estava ali, e ele estava nessa situação, e ele está se afogando nela. E muitas vezes, irmãos, é assim que a nossa vida está. Nós começamos a nos afogar, nós começamos a submergir nos problemas, nas dificuldades. E nós começamos a entender aquilo que Deus está falando, nós começamos a entender aquilo que Deus está mostrando. Não, irmãos, nesse momento aqui você não consegue ver nada, você está tão afogado, você está tão dentro dos problemas, dentro da situação, que não consegue levantar-se, consegue submergir. É nessa hora que vem a força interna da palavra e da fé. É por isso que eu e você temos que ter fé, é por isso que eu e você precisamos ter a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos entender aonde precisamos chegar. Porque senão nós vamos nos afogar nas situações, nós vamos nos afogar nas circunstâncias, em nome de Jesus. E eu quero deixar para você nessa manhã essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero deixar no seu coração essa palavra, eu quero deixar para o meu coração essa palavra, porque no meio dessas tribulações todas, no meio dessa angústia toda, no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo, no meio de tudo aquilo que ele estava passando, no meio de toda aquela tormenta que ele estava, ele consegue subir à superfície, ele consegue sair daqueles problemas e olhar com os olhos para o Senhor. E ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha uma esperança no coração, e é essa esperança que eu quero derramar sobre a sua vida nesta manhã, é essa esperança que eu quero derramar sobre o seu coração nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa angústia que vem sobre as nossas vidas, é essa depressão que vem sobre as nossas vidas, que nós precisamos sair dela, nós precisamos ir além dela, nós precisamos chegar aonde o Senhor está, e o Senhor está ali na superfície. Ele não está afogando nos seus problemas, ele está ali com você, mas ele precisa que você comece a lutar, e essa luta é pessoal, ela é minha e é sua. E depende da maneira com que nós estamos lutando, depende de como é que nós estamos lutando, e é isso que eu quero trazer nessa manhã, em nome de Jesus, ao seu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive. No meio da circunstância, ele começa a sair daquela situação, ele começa a ir em direção à superfície, e na superfície ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que eu quero ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida nesta manhã. Eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive. E é isso que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã, porque ele se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a palavra para o dia, para o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, glorificar e exaltar o Senhor. E buscar, Pai amado, em nome de Jesus, uma palavra, Senhor Deus eterno, que preencha, Senhor Deus eterno, os nossos corações. Por isso, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traga ao meu coração a tua promessa, traga ao meu coração, Pai amado, palavras de vitória, em nome de Jesus. Abençoe esse dia, Pai. Abençoe, porque eu sei que o meu Redentor vive, em nome de Jesus. Recebe nessa manhã o nosso abraço, nosso carinho. Que Deus abençoe a sua vida com a palavra para o dia, em nome de Jesus. Que Deus possa estar tocando no seu coração e trazer sobre você paz, serenidade e graça, em nome de